Já aconteceu com você? Você acordar cedo, levantar da cama, e no momento que você coloca os pés no chão, você pensa: eu acho que vou dormir mais um pouquinho. Vou dormir mais um pouquinho, depois eu vou pro trabalho. Parece que sua mente diz: vamos ao trabalho, e o seu corpo pesa e diz: não, vamos dormir mais um pouquinho. Ou talvez é o contrário, você não tem ânimo, você não tem energia, você não tem força de vontade para ir trabalhar ou para ir estudar. Talvez a sua vida não seja como você planejou, talvez o seu trabalho não seja gratificante, você não tenha prazer no que você faz, ou talvez você não tenha muito entusiasmo com a faculdade. E isso prejudica você em vários sentidos. Isso pode prejudicar você a extrair o seu potencial máximo, tanto no trabalho como na faculdade, ou como em uma atividade física. Isso se chama procrastinação. Exatamente isso, quando você fica sem ânimo, sem vontade de fazer as coisas, ou quando você pega um livro para estudar e você deixa de estudar esse livro para perder tempo assistindo um Big Brother Brasil, isso se chama procrastinação. Ou quando você pensa em fazer uma coisa agora e de repente você deixa de fazer o que você tinha para fazer, que é, por exemplo, ir para a faculdade, você acaba faltando um dia ou outro, isso se chama procrastinação. Você não consegue vencer a sua falta de vontade, você não consegue vencer a sua falta de determinação. A procrastinação, ela atrapalha nesse sentido. Você não tem determinação, você não tem prazer em fazer as coisas. Isso parece ser se tornar algo chato, um cotidiano chato. Então sua vida cotidiana começa a ser chata, sem brilho, sem cor. Então, é exatamente essa praga chamada procrastinação que vem prejudicando milhares de pessoas e sabotando as pessoas a se desenvolverem e a progredirem na vida. Procrastinação realmente é uma praga que só atrapalha. Parece que você está sendo sugado por um buraco negro, fazendo com que você se afunde cada vez mais. Já viu uma areia movediça? Pelo menos nos filmes, como ela consegue sugar um carro, mesmo que lentamente, você percebe que o carro ou a pessoa que está sendo sugada por aquela areia movediça, ele tenta fugir daquilo e parece que ele não consegue, parece que é mais forte e acaba sendo sugado por essa areia movediça. Eu sei que não temos culpa em relação à procrastinação, porque é algo que vem do nosso subconsciente e é uma força maior. A procrastinação, ela tem muita relação com a falta de estímulo e desejo, e também tem a ver com as suas prioridades de vida, de objetivo, o que você quer fazer da vida, quais são seus planos para o futuro, como você se enxerga após formado da faculdade, as perspectivas que você tem com o trabalho, tudo tem a ver com a procrastinação. Se você não tem sonho, você não vive, entende?
e a sua rotina, seu estilo de vida começa a se tornar preocupante. Toda a pessoa que tem procrastinação, elas começam a regredir. Por exemplo, suas notas na faculdade pioram, talvez você não consiga se desenvolver profissionalmente e você começa a gastar seu tempo com coisas infrutíferas, coisas que não vão trazer nada de útil para a sua vida. Eu sei o que você está passando, eu também já passei por isso e até hoje ainda luto contra isso, para que esse mal não venha mais atrapalhar minha vida. Já passei por todos esses problemas, não me desenvolvia, ficava o dia todo perdendo tempo com coisas que eram desperdício e tempo total. O tempo total era desperdiçar a minha vida com coisas banais. Às vezes virava a madrugada toda conversando com amigos no WhatsApp, jogando videogame, ou pior que isso, ficava perdendo meu tempo assistindo vídeos no TikTok, dancinhas no TikTok, até mais tarde. E quando o dia amanhecia, eu estava esgotado e cansado. E parece que você está carregando um peso, um fardo enorme nas costas. Principalmente quando você sai para trabalhar, você sai para estudar. Sua vida parece ser muito cansativa e a rotina começa a ser estressante para você. E não estimulante, que é o certo, estimulante. Estimulante e prazerosa. Então, enquanto eu não me desenvolvia, eu também não evoluía. Eu gastava as 24 horas da minha vida comendo besteiras, levando uma vida completamente sedentária, sem estímulo para sair de casa, para nada, até mesmo para fazer uma atividade física. Para você ter uma ideia, era realmente assim que a minha vida era. Minha vida não ia para frente. Às vezes precisamos dar um tempo nas redes sociais e olhar para dentro de nós mesmos e fazer uma reflexão. Essa reflexão, ela precisa ser consciente sobre o que realmente queremos da nossa vida e como gastar as 24 horas, que é o tempo que resta para a gente fazer as nossas coisas mais importantes. 24 horas é tempo pra caralho, porque são 24 horas que você tem para poder fazer coisas úteis. Então comecei a perceber que o meu tempo estava sendo gasto com coisas banais e sem valor, e que se realmente eu quisesse sair desse ciclo vicioso, eu deveria tomar uma atitude. Eu precisava fazer com que aquela rotina não parecesse ser chata e cansativa, e sim uma rotina estimulante e prazerosa. Mas para isso eu precisava pensar como que eu iria poder levar uma vida mais tranquila e mais vibrante, e não carregar esse fardo nas minhas costas. Vou dar um exemplo aqui. Às vezes, quando a gente está estudando, está lendo um livro, por exemplo, tudo parece ir bem, mas basta começar a assistir o Big Brother Brasil e você já interrompe a sua leitura, porque no seu subconsciente o Big Brother Brasil é mais importante do que você estudar para um concurso, estudar para uma prova na faculdade. Então parece que você deixou enraizado isso na sua mente, e essas coisas que não são importantes, elas são prioridades para você naquele momento. Então assistir um Big Brother é mais importante do que estudar naquele momento. Então era mais ou menos assim que era a minha vida. Às vezes eu estava estudando para uma prova na faculdade, daí do nada meus amigos começavam a mandar mensagem para mim no WhatsApp, eu ia ver, participava de grupinhos e começava a interagir, e virava a madrugada.
Daí quando eu me tocar, agora já está tarde, agora eu tenho que dormir, então eu deixava de estudar para poder perder tempo com essas coisas. Então eu precisava tomar uma atitude em relação a isso. Eu já fiz um vídeo falando sobre prioridades e o que realmente importa para a sua vida quando é o assunto relacionado à prioridade. Então assiste esse vídeo, ele está aqui no card, vai ser disponibilizado no final desse vídeo. Então segue meu raciocínio. A procrastinação, ele tem um mal muito grande, faz com que você desperdice o seu tempo com coisas que não vão dar nenhum sentido para a sua vida. Você não vai evoluir, você não vai progredir. Então, como eu já disse, precisamos fazer algo que nos motive, algo que nos dê prazer, algo que acabe com essa preguiça e essa falta de vontade. Porque na vida existe um motivo para tudo. Se você está fazendo faculdade, por exemplo, de Direito, é porque você tem um motivo para isso. E talvez seja ser um advogado de sucesso, talvez seja viver aquilo que você se propôs a fazer, aquilo que te dá prazer. Porque eu imagino que se você usar a sua imaginação, se ver no futuro como um advogado formado, realizado e com um salário maior do que você ganha hoje, isso seja uma motivação, isso seja uma prioridade, passa a ser uma prioridade na sua vida. Então a motivação é o resultado daquilo que você espera. Então se você espera se formar como advogado para ganhar um salário maior, isso deve servir como combustível para você poder levantar cedo, mais determinado e ter prazer em fazer essas coisas. Daí você passa a enxergar um futuro melhor como advogado. Então precisa existir um estímulo na sua vida para você passar a fazer as coisas. Porque tudo isso tem a ver, como eu disse, com o subconsciente. Você precisa materializar aquilo e que aquele sonho vai se tornar uma realidade dentro de você. Pensar positivo. Então isso, por exemplo, o exemplo que eu dei é um estímulo muito grande, é uma força maior. Ou seja, a preguiça e as distrações, elas vão embora muito rápido, porque você mentalizou isso dentro de você. Isso é motivação para você estudar, porque você começa a dar prioridade e a perceber que se você se tornar advogado aqui no futuro, sua vida vai mudar, você vai ganhar mais, vai fazer aquilo que ama. Então por isso você precisa dar prioridade às suas coisas, que é o seu trabalho, para poder manter a faculdade, porque uma coisa leva a outra. Quando você trabalha, você também cresce profissionalmente e talvez você dependa do seu trabalho para poder manter a faculdade. Então é uma motivação a mais para você continuar trabalhando e produzindo mais para a empresa. Entende? Quando eu comecei a fazer faculdade, uma época passada, eu tinha essas dificuldades em conciliar trabalho com estudos, porque eu já levava uma vida sedentária, saía para balada com amigos, ficava perdendo tempo no WhatsApp até mais tarde. Então eu tive muita dificuldade no início. Às vezes chegava atrasado no trabalho, acordava tarde, às vezes perdia a aula, perdia a prova, e a minha vida não ia para frente. Minhas notas na faculdade iam de mal a pior e eu precisava tomar uma atitude, porque eu dependia daquele emprego para manter a faculdade. Só que eu não tinha ânimo e eu não tinha perspectiva de vida. Então, como eu comecei a estudar, eu descobri que essa área de programação é uma área que paga muito bem e que talvez, quando eu me formar, eu poderia ter um sucesso profissional como programador, trabalhar em uma grande empresa ou prestar um concurso público. Então isso serviu de motivação para acordar cedo, para poder trabalhar. Minha rotina de vida mudou. Eu era uma pessoa sedentária, comia besteiras, não tinha estímulo de vida, trabalhava por obrigação,
Eu comecei a fazer as coisas por prazer, porque eu enxergava o futuro lá na frente. Eu me enxergava como um programador, ganhando um bom salário e com um cargo melhor. E isso me motivou a bloquear essa procrastinação da minha vida. Eu mentalizava que eu precisava fazer faculdade e que eu tinha um sonho, que meu sonho era ganhar um salário maior e trabalhar como programador. E eu comecei a mentalizar isso. Então quando eu acordava muito sonolento, tomava muito café. Porque o café, querendo ou não, ele tira um pouco o sono. E eu comecei a usar isso como arma, porque o meu problema era que eu ainda estava muito sobrecarregado. Eu não fazia atividade física há um bom tempo, então eu comecei a tomar café e comecei a fazer mais atividade física. Querendo ou não, isso também ajudou a me estimular a levar uma vida mais saudável. Então eu precisava aumentar a minha disposição e ter mais foco durante o dia. Então eu comecei a levar uma garrafa de café para a faculdade. Levava uma garrafa de café cheia. Tomava 2, 3, 4 copos de café durante o dia e durante a tarde para poder bloquear o sono. E quando eu chegava em casa, fazia as coisas e ia dormir exatamente no horário certo. Então quando eu me organizei e comecei a dormir dentro do horário, eu não precisava mais levar aquela garrafa de café para a faculdade, porque isso já era automático em mim. Entende? Com o passar do tempo, isso também vai ser automático em você. Comecei a mentalizar esse sonho no meu subconsciente. E isso me motivou a me manter forte e a me manter firme na faculdade. Isso era um estímulo para a minha vida. Às vezes eu ficava assistindo vídeo motivacional de pessoas que conseguiram vencer como programador, como cientistas da computação, pessoas que trabalhavam em cargos que eu queria exercer. Então essas pessoas foram como combustíveis para mim poder concluir a faculdade. Entende? Então, se você quer sair desse ciclo vicioso, talvez essas sejam as alternativas. Então talvez você mesmo faça esse questionamento dentro de você: como me livrar dessa merda chamada procrastinação? Então eu vou dar para você os passos que me ajudaram. Talvez esses passos não sejam importantes para você, mas se você refletir, vai fazer total diferença. Como eu disse, o primeiro passo que eu vou dar aqui é o chamado prioridade. Quando damos prioridade às coisas que realmente importam na nossa vida e a gente mentaliza aquilo, mentalizamos um sonho, um objetivo, um foco, você começa a abandonar os hábitos ruins e começa a focar naquilo que te dá prazer, aquilo que te motiva, que é estudar, se esforçar ao máximo para concluir a faculdade, pegar o diploma e conseguir um tão sonhado carro ou passar em um concurso público. Mas você sabe que você depende também do seu trabalho para isso. Então isso também vai ser uma outra motivação, que você vai querer trabalhar melhor, você vai querer fazer as coisas com mais prazer, com mais dedicação, e vai passar a produzir em alta escala. Ou seja, você vai ser um funcionário médio para um funcionário de alta performance, porque você vai estar motivado a fazer as coisas com mais prazer e focando no futuro adiante. Você vai ter uma motivação para estar naquele trabalho, e a motivação é pagar a faculdade, porque você sabe que quando se formar, pelo menos mentaliza isso dentro de você, que quando você se formar, você vai ser um futuro médico, um futuro advogado, ou não importa, você vai pegar o seu diploma
e vai exercer uma profissão nova, vai passar a ganhar mais. Para isso você precisa trabalhar e se esforçar duro para que essas coisas deem certo. Entende? Então você consegue relacionar tudo isso com a chamada prioridade. Prioridade. Motivação vem de ação. Quando você está motivado, você tem um motivo para a ação. E essa ação, ela começa a se tornar mais forte, enraizada dentro de você. Você começa a agir mais. E isso começa a se tornar prioridade. As coisas que não eram prioridade para você começam a se tornar prioridade. E isso remete a um passo 2. Automaticamente está relacionado ao passo 1. Que é dar prioridade às coisas mais importantes da sua vida. O passo 2 é exatamente isso. Você vai ter estímulo. Então esteja estimulado a fazer as coisas. Faça as coisas com prazer, com gosto, com vontade. Porque quando você tem estímulo para fazer as coisas, você tem prazer, com certeza as coisas começam a fazer sentido. E essas prioridades se tornam cada vez mais fortes, porque você tem prazer, e isso causa em você um estímulo. E se nada disso der certo, recomendo que você passe com um psicólogo, ou se for alguma coisa clínica, você também pode se consultar com um médico, para ver o porquê que você não consegue se desenvolver uma alta performance. Talvez seja algo clínico e não seja uma procrastinação. Esse cansaço, essa falta de vontade, talvez seja falta de vitamina no sangue. Então, você precisa procurar ajuda. Mas comece a organizar a sua vida. Comece a anotar tudo. Seus sonhos, seus desejos, suas dificuldades. Anote tudo isso no caderno. Eu tenho certeza que isso vai fazer bem para você. E lá na frente você vai me agradecer e vai perceber que tudo isso faz sentido. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, comentar. Escreve aqui nos comentários se você passa por isso, por esse problema, esse inferno chamado procrastinação. Deixa aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ver nosso conteúdo. Isso nos ajuda a crescer aqui no YouTube. Precisamos da sua ajuda para continuar com esse trabalho. Então nos vemos no próximo vídeo e até mais.